Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este quinto e último bloco do nosso módulo em EAD. Eu sou o professor Gustavo e hoje nós vamos tratar de um tema importante na avaliação dos residentes, que é a qualidade das questões da prova. A qualidade das questões da prova, ela inclui dois subtemas importantes: a análise psicométrica das questões e como elaborar questões de boa qualidade. Nós partiremos da premissa que a qualidade de uma prova reflete a qualidade das suas questões ou itens. A qualidade das questões pode ser verificada através da análise psicométrica. E existem duas teorias que embasam a análise psicométrica. A teoria clássica, que é mais simples, porém mais limitada, e a teoria de resposta ao item, que é mais complexa, porém mais atual e mais aceita na literatura. Começando pela teoria clássica. A qualidade das questões ou itens na teoria clássica pode ser avaliada através do índice discriminativo, do coeficiente de correlação ponto bisserial e do grau de dificuldade. O índice discriminativo de uma questão é dado pela diferença na porcentagem de acerto dos melhores, que são considerados aqueles que tiveram um desempenho, os 27% que tiveram melhor desempenho geral na prova, e os piores, que são os 27% que tiveram pior desempenho total na prova. Então, o índice discriminativo é dado pela diferença desses dois grupos em cada questão. Aqui, para exemplificar, uma questão com alto índice discriminativo. Nós podemos verificar que existe uma nítida diferença de desempenho nessa questão entre os melhores e os piores. Portanto, essa questão discrimina bem quem sabe de quem não sabe. Questões com baixo índice discriminativo, como essa que está representada no gráfico, não discriminam bem entre os melhores e os piores. Portanto, não é possível, através dessas questões, verificar quem sabe e quem não sabe determinado conhecimento. Através do índice discriminativo, é possível qualificar as questões. Questões com índice discriminativo menor que 0,10 são consideradas muito fracas. De 0,10 a 0,19 são consideradas questões fracas. E as questões passam a ser consideradas adequadas quando o índice discriminativo é de pelo menos 0,20. E aí nós temos a qualificação das questões conforme o seu índice discriminativo, como nós vemos nesse slide. Embora o índice discriminativo seja uma medida fácil de se entender, nem sempre ele é muito confiável, porque ele depende da variedade, da variabilidade de desempenho dos candidatos na prova como um todo, ou seja, do desvio padrão dos candidatos na prova. Então, uma variabilidade muito grande pode distorcer o valor do índice discriminativo. Por isso, um outro índice mais confiável é o coeficiente de correlação ponto bisserial, representado por R. Esse índice verifica se os candidatos que acertaram uma determinada questão são aqueles que tiveram melhor desempenho global na prova. O valor de R é dado pela diferença da média dos candidatos que acertaram aquela questão menos a média dos candidatos que erraram aquela questão, corrigido pelo desvio padrão total dos candidatos e pelas probabilidades de acerto e erro na questão. De acordo com o coeficiente de correlação ponto bisserial, também é possível avaliar a qualidade das questões e o seu poder discriminativo. Então, questões com R abaixo de 0,10 são questões muito fracas
que requerem uma revisão importante ou devem ser excluídas da prova. Questões de 0,10 a 0,19 também precisam ser revistas. E somente as questões com R acima de 0,20 são questões aceitáveis para uma prova bem equilibrada. Um outro índice ainda da teoria clássica é o grau de dificuldade das questões. O grau de dificuldade é dado pelo cálculo 100 menos a porcentagem de acertos do grupo total naquela questão. Então, o índice de dificuldade de 0 a 0,14 é interpretado como uma questão muito fácil. De 0,15 a 0,34, uma questão fácil. De 0,35 a 0,64, uma questão média, de média dificuldade. De 0,65 a 0,84, uma questão difícil. E acima de 0,85, a questão é considerada muito difícil. Um outro detalhe importante é em relação à informação que se obtém a partir do grau de dificuldade das questões. Itens muito fáceis ou muito difíceis não fornecem nenhuma informação valiosa ao examinador. A maior parte das informações relevantes de uma prova são fornecidas pelas questões de média dificuldade. Por isso, a recomendação é que uma prova seja balanceada em relação ao grau de dificuldade das suas questões, com o predomínio das questões de média dificuldade. A outra teoria que embasa a análise psicométrica é a teoria de resposta ao item. Como nós já dissemos, é uma teoria mais moderna e mais aceita. Essa teoria pressupõe que é possível estimar a probabilidade de acerto em uma questão, aqui representada no eixo Y, a partir da proficiência ou nível de conhecimento dos candidatos, aqui representada no eixo X, e também do poder discriminativo e índice de dificuldade da questão. Aqui nós temos três curvas representando três questões diferentes. A primeira questão, representada em vermelho, nós podemos observar que, à medida que aumenta a proficiência do candidato, aumenta de forma considerável a probabilidade de acerto da questão. Essa inclinação acentuada da curva vermelha sugere um alto poder discriminativo dessa questão, do item número 1. O mesmo acontece com o item número 3. Quando a proficiência aumenta de 0 para 1, vejam que ocorre um aumento significativo da probabilidade de acerto nessa questão. Isso também indica um índice discriminativo aceitável desse item 3. O item 2, ou a questão 2, representada em verde, já não apresenta um índice discriminativo tão bom. Por quê? Porque vejam que a ascensão é muito mais lenta dessa curva. E mesmo aumentando a proficiência do candidato ou seu nível de conhecimento de -2 para 0, o aumento na probabilidade de acerto não é lá tão significativo. Portanto, aqui existe a possibilidade de equívoco na avaliação devido ao precário poder discriminativo dessa questão, da questão representada em verde. Um outro aspecto importante que pode ser observado nesse gráfico pela teoria clássica é o índice de dificuldade da questão. Vejam que para aumentar a probabilidade de acerto no item 1, basta uma pequena proficiência, um pequeno nível de conhecimento do candidato. Com nível de -1, esse candidato já consegue responder corretamente essa questão com uma alta probabilidade de acerto. O mesmo não acontece com o item 3, onde é necessário um nível maior de conhecimento
de proficiência para que a probabilidade de acerto se aproxime dos 100%. Portanto, nós podemos concluir que, em termos de nível de dificuldade, o item 1 é considerado o item mais fácil e o item 3 o mais difícil. A partir do que nós já vimos até aqui, nós podemos considerar que a composição das provas cognitivas deve levar em consideração o índice discriminativo de cada questão e o balanceamento do grau de dificuldade dessas questões, com predomínio de questões de média dificuldade. Então, sugere-se que a composição da prova seja feita a partir de um banco de questões e de questões inéditas. Cada prova, então, será uma composição desses dois grupos. A latência das questões do banco deve ser de pelo menos 3 anos. Ou seja, as questões já testadas devem permanecer no banco por pelo menos 3 anos antes da sua utilização em uma nova prova. A formação de um banco de questão pode ser elaborada de acordo com esse diagrama que nós representamos aqui. Então, a partir da aplicação de cada prova, as questões já aplicadas, depois das respostas dos candidatos, são submetidas à análise psicométrica com avaliação do seu poder discriminativo. As questões com índice discriminativo muito baixo são descartadas e as questões com índice discriminativo aceitável são armazenadas no banco. Esse banco de questões, ele oferta questões para cada nova prova, a partir de 3 anos do seu armazenamento. E uma nova prova, então, pode ser composta através do banco de questões pré-testadas e de questões inéditas, garantindo a estabilidade dessa prova em relação às provas anteriores. Mas agora surge uma nova pergunta. Como elaborar, então, questões de boa qualidade? E como saber se uma questão é discriminativa antes mesmo dessa questão ter sido aplicada aos candidatos e ter sido analisada pela avaliação psicométrica? Bem, em relação a isso, os estudiosos nos ajudaram. O que é que foi feito? A partir das questões de boa qualidade com alto índice discriminativos, foi feito um levantamento que é que essas questões apresentavam em comum. E a partir disso foram elaborados os manuais de orientação para a elaboração das questões que nós veremos a seguir. Então, como elaborar questões de boa qualidade? Baseado nesse cunho científico. O primeiro aspecto é considerar o perfil dos elaboradores de questões. Os elaboradores de questões devem ter domínio do seu conhecimento específico, mas devem conhecer também as técnicas de elaboração de itens de boa qualidade, como nós estamos vendo aqui. Outros aspectos importantes na elaboração dos testes de múltipla escolha são a definição da competência a ser mobilizada em cada item ou cada questão. Ou seja, o que é que se pretende verificar? Se é diagnóstico, se é raciocínio clínico, tomada de decisão ou tratamento. O contexto do caso também deve ser planejado antes da elaboração da questão. A idade da paciente, os seus aspectos clínicos e o local onde essa paciente está sendo atendida. Por fim, o nível de dificuldade ou taxonomia da questão deve ser levado em consideração. De acordo com a taxonomia proposta por Bloom e modificada em 2002, a aquisição de conhecimento cognitivo ocorre em níveis progressivos de dificuldade, começando pelos níveis mais simples, como lembrar e entender, e progredindo para níveis mais complexos, como analisar, sintetizar e criar. Agora, algumas considerações gerais sobre a elaboração dos itens. Os temas abordados devem ser temas relacionados ao exercício da prática profissional,
Não devem ser evitados temas conceituais, porém irrelevantes para a aplicação. Evitar a indução ao erro, as chamadas pegadinhas. A linguagem deve ser clara, objetiva e precisa. Deve haver coerência e adequação textual e gramatical. Evitar contradições entre as partes dos itens que nós vamos ver a seguir. E as referências que embasam cada item devem ser de ampla aceitação. Os componentes de um item ou de uma questão de múltipla escolha são os seguintes: o texto base, que corresponde ao caso clínico que está sendo apresentado, o enunciado, que corresponde à pergunta a ser respondida ou à comanda para a execução da tarefa pelo candidato, e as alternativas, que são subdivididas em gabarito ou resposta correta e distratores ou resposta incorreta. Agora, algumas considerações específicas em relação a cada uma dessas partes. O texto base, que corresponde à situação problema, deve ser preferencialmente curto, limitando-se às informações essenciais e necessárias para se resolver a questão. Pode ser apresentado tanto na forma de texto, de gráficos, de tabela, de resultados de exames, né? E deve conter uma descrição do local de atendimento. O enunciado, que corresponde à instrução ou pergunta a ser respondida, também deve ser claro e objetivo. Essa tarefa, essa pergunta deve estar relacionada ao texto base e à competência a ser avaliada. E o mais comum é se estabelecer uma pergunta que deve ser respondida pela alternativa correta. Alguns aspectos são indesejáveis no enunciado. Enunciados vagos que transformam as alternativas em um conjunto de frases soltas. Instruções subjetivas como o que você faria, como você trataria, o que você considera. Esses termos devem ser substituídos por termos impessoais como a imagem acima é sugestiva de, o provável diagnóstico é e qual a conduta preconizada. Enunciados negativos também devem ser evitados, onde se pede para selecionar a resposta falsa ou incorreta. Outros aspectos indesejáveis em relação a enunciados são o uso de termos absolutos ou genéricos, como sempre, nunca, apenas, totalmente, completamente e somente. Nós sabemos que na medicina não existe tudo e não existe nada. Então é preciso cuidado especial no enunciado com relação a esses termos. Termos imprecisos também devem ser evitados, porque induzem o candidato ao equívoco, como melhor, pior, mais adequado. Ou palavras no enunciado que sugiram ou indiquem a resposta correta. Em relação às alternativas, elas devem apresentar entre si um paralelismo gramatical, todas começando simetricamente com um verbo, com um substantivo ou com um adjetivo. Devem apresentar também simetria quanto ao tamanho e devem ser homogêneas entre si, formando um conjunto de sinais e sintomas, ou um conjunto de métodos diagnósticos, ou um conjunto de opções terapêuticas, por exemplo. O gabarito deve ser a única resposta correta e não a melhor resposta ao enunciado. Os distratores, que são as alternativas incorretas, devem ter aparência de resposta correta, porém devem ser claramente errados, claramente incorretos. Não respondem corretamente ao enunciado. E evitar a estratégia, mais uma vez, da pegadinha. Por quê? Porque os candidatos que apresentam as competências desejadas são induzidos ao erro nessa situação pela má formulação dos distratores. Alguns aspectos indesejáveis em relação às alternativas. Alternativas muito longas que levam o candidato a perder o seu foco.
Alternativas que incluem erros absurdos, levam o candidato facilmente à resposta correta por exclusão ou aumentam a chance de um candidato despreparado responder corretamente aquela questão. Apresentar palavras ou parte do enunciado nas alternativas também não é recomendável. E evitar os termos todas as anteriores ou nenhuma das anteriores. Bem, agora que nós já vimos o conteúdo essencial dessa aula, vamos a alguns exemplos de questões. O primeiro exemplo: paciente de 32 anos, gesta 1 para 1 a 0, não fumante e sem doenças de base, deseja utilizar método contraceptivo reversível de longa duração. A porcentagem de alteração dos níveis de FSH após a laqueadura está situada em torno de... Vejam as alternativas. A, menor que 50%. B, mais que 30%. C, de 15% a 20%. D, 25%. E E, nenhuma das anteriores. Existem vários erros nessa questão que nos levam a concluir que é uma questão que se trata de uma questão de baixa qualidade. Quais são esses erros? Começando pela exploração de conteúdo. O conteúdo que está sendo verificado aqui é claramente um conteúdo irrelevante e não aplicado à prática. Em relação às alternativas, existe paralelismo gramatical ou simetria entre o tamanho das alternativas? Não. Então, essas alternativas não estão formando um conjunto homogêneo. Isso não é apropriado. Um outro detalhe, nós temos aqui o uso de nenhuma das anteriores, que não é recomendável. E mais do que isso, vejam que a primeira alternativa contempla a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D. Portanto, essa alternativa e a alternativa E estão claramente erradas. E não é preciso que o candidato tenha conhecimento suficiente para que ele elimine essas duas questões e fique apenas entre essas três. Então essa questão, por todas essas razões, é uma questão que não deveria ser utilizada em nenhuma prova, porque não é uma questão confiável. Vamos a um outro exemplo, questão 2. Paciente de 29 anos, nuligesta, sempre teve ciclos regulares. Há 7 meses iniciou um quadro de amenorreia inexplicada acompanhada de fogachos. Nega outros sintomas ou doenças de base e não faz uso regular de nenhuma medicação. Comparece à consulta em unidade de saúde, trazendo os seguintes resultados: beta-HCG não reagente, FSH de 56 unidades. Diante do exposto, está incorreto. Vamos às alternativas. A. Na amenorreia hipotalâmica, os níveis de FSH quase sempre estão normais. B. É necessário descartar a gravidez. C. A resistência à insulina está associada à síndrome dos ovários policísticos. D. O mais provável é que se trate de insuficiência ovariana prematura. Vejam que esta também não é uma questão de boa qualidade, porque aqui claramente existem alguns desvios das recomendações para as questões apropriadas. Começando pelo próprio enunciado. O enunciado pede a alternativa incorreta, e isso nós já vimos que não é adequado. Agora vamos para as alternativas. As alternativas apresentam paralelismo gramatical? Não. Apresentam simetria quanto ao tamanho? Também não. Um outro aspecto importante: existem aqui termos imprecisos, quase sempre na alternativa A e o mais provável na alternativa D. Como nós já vimos, esses termos também deveriam ser evitados. Além disso, existe uma alternativa aqui que é praticamente absurda e claramente seria descartado por qualquer candidato, mesmo que não tivesse um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto. Portanto, essa não é uma questão também de boa qualidade. O último exemplo de questão é o mesmo caso anterior,
porém foi mudado o enunciado e as alternativas. O enunciado pede o diagnóstico provável. E as alternativas são A, amenorreia hipotalâmica, B, síndrome de Kallmann, C, síndrome dos ovários policísticos e D, insuficiência ovariana prematura. Vejam, essa questão passou a se tornar uma questão de boa qualidade. Vejam que o enunciado é claro, objetivo e preciso. As alternativas apresentam entre si um conjunto de hipóteses diagnósticas, há paralelismo gramatical e assimetria quanto ao tamanho das alternativas. A alternativa correta, o gabarito, está claramente relacionada ao quadro clínico e responde corretamente à questão. Os distratores estão relacionados ao caso, mas estão claramente incorretos. Portanto, essa é uma alternativa de melhor qualidade em relação às anteriores. Essa é uma questão de melhor qualidade. Bem, agora que nós já tivemos todo o conteúdo, vamos à tarefa deste módulo. Aqui nós não teremos uma provinha de verificação de conhecimento. Ao invés disso, nós teremos como tarefa a elaboração de 2 testes de múltipla escolha de boa qualidade. Então, cada um de vocês deve elaborar 2 testes, onde cada teste deve conter um texto base, um enunciado, 5 alternativas, sendo uma correta, que é o gabarito, e os outros 4 distratores corretamente delineados. Para cada teste, deve haver uma justificativa da alternativa correta ou gabarito, com referência bibliográfica apropriada e atualizada. Esses testes devem ser enviados para o endereço eletrônico do slide seguinte. E essa tarefa é necessária e imprescindível para a conclusão do curso teórico e para a obtenção do certificado nesse bloco em EAD. Espero que todos vocês tenham aproveitado a todas essas apresentações. Agradeço a todos pela participação e aqueles que tiverem concluído essas tarefas terão direito à inscrição nos módulos presenciais, cujas inscrições devem ser abertas em breve. Muito obrigado a todos.